Fala galera perdida do Brasil, beleza? Tô passando aqui hoje para deixar mais um vídeo legal para vocês, um tema aí que tá no ápice, na crista da onda, que são os motores que vão ser aposentados agora com o Proconv L7. Se você está saindo da caverna agora, o Proconv L7 é um conjunto de novas regras, principalmente de emissão de poluentes, que vai matar, guilhotinar, jogar pá de cal, fechar o caixão e uma série de motores aí clássicos do Brasil e com isso alguns carros também. Mas antes do vídeo começar, aproveita que você está por aqui, se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas elas, todos os links estão aqui embaixo na descrição, é só você ir lá, clicar, vai lá, segue, para você não perder nenhum conteúdo nosso, beleza? Então vamos lá. Bom, aproveitando essa onda, né, esses motores agora que vão sair no mercado, a gente vai inaugurar uma série de vídeos falando dos principais motores, aí, dos clássicos que já passaram pelo nosso mercado, com certeza aquele preferido seu e o preferido de todo mundo também está lá. Mas aqui hoje o papo vai ser sobre o EA111. Ai, que motor é esse, Antônio? Que motor EA111 é esse? Cara, EA111 é um motor aí clássico da Volks, que ficou 20 e poucos anos no mercado, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui agora. Bom, voltando 30 e poucos anos no tempo, lá em 87 foi criada a Autolatina. O que foi a Autolatina? Foi uma joint venture entre Volkswagen e Ford, que se uniram para semear o caos no mercado da América Latina, da Autolatina. Qual era a ideia? Tanto Volkswagen quanto Ford, eles iam compartilhar plataforma, chassi, motores, câmbios, uma série de outras coisas. É por isso que o Santana e o Versalhes são parecidos. É por isso que o Verona e o Apollo são parecidos. Na verdade é o mesmo carro. E aí, sobre o compartilhamento de motores, a Volkswagen tinha o AP, aquele famoso AP, e a Ford tinha o CHT. O que é o CHT? É um motor fraco, velho, de origem Renault, que a Ford tinha e vendia desde sempre no Brasil, nos Corcel, Del Rey, etc. Com a Autolatina, o que aconteceu? Nas versões mais potentes dos carros, eles saíam com motor AP. As versões mais básicas saíam com motor CHT. Entre eles, aquele famoso, detestado e amado por todo mundo, Gol 1000. O Gol 1000 usava um CHT, como o próprio nome já diz, 1.0. Aí chegou a década de 90, chegou o meio da década de 90, chegou a reviravolta no mercado automobilístico brasileiro e com isso a Autolatina quebrou, acabou a Autolatina. E a Volks se viu num beco sem saída com cachorro cego. O que eles iam fazer para continuar colocando nos carros de entrada um motor capaz de brigar de preço, desempenho e economia com os demais. Até então eles não tinham aqui no Brasil. Daí eles inauguraram a nova fábrica de motores para produzir o EA111. O EA111 era um motor moderno para a época, tá? Ele já tinha bielas fraturadas, ele tinha bloco de ferro fundido enriquecido com titânio, ele tinha virabrequim com menos contrapesos, aliviando o peso, elevando potência e torque. Enfim, era uma solução muito moderna para a época e a Volks lançou ele no Gol Bola, aquele Gol Bola 1000 com belíssimos 62 cavalos e 9 kg de torque. Você acha pouco? Para a época era muito. Em comparação, o Gol Bola CHT 1.0, ele existiu, cara, é raro, mas ele existiu. Ele tinha incríveis 49 cavalos e 7,3 kg de torque. Puta, você ganha quase 20 cavalos numa troca de motor, cara, 1.0 para 1.0, maravilhoso isso, né? O CHT, se você não sabe, ele não tinha correia dentada, ele tinha comando no bloco e acionamento das válvulas por vareta, dentre outras coisas muito antigas para a época. Pouco depois a Volks lançou o EA111 1.0 com cabeçote de 16 válvulas. Primeiro ele foi lançado na Paraty, depois ele foi para o Gol Bola. Tinha um aumentozinho de potência, não era tão significativo, ele ia para 69 cavalos e 9,4 de torque. Além disso, deixa eu te passar um panorama do que era carro de 16 válvulas na década de 90. Principalmente os 1.0. Era você arrancar o sinal, depois de 3 suicídios, ele chegava a 100 km por hora. Era extremamente lento. Essa potência que, vamos combinar, era baixa, ela vinha o pico dela vinha numa rotação extremamente alta, o pico de torque vinha numa rotação extremamente alta. Aliado a isso, a gente está falando de um mercado que não estava acostumado nem a ter correia dentada e nem a ter injeção eletrônica. Então, o mercado chacinou esses motores 16 válvulas na década de 90. Era coisa de maluco você ter um motor de 16 válvulas. Por isso, a própria Volkswagen abandonou os 16 válvulas do EA111 pouco depois, em 2004. Logo no início de 2000, chegou a EA111 1.6, esse famoso durou até hoje, né?
No início ele já chegou com o comando roletado, aí sim, né? Puta, modernidade, 76 cavalos e 9,7 kg de torque. Ah, para 1,6 é fraco, para a época também era, você tinha o Família 1 que rendia um pouco mais do que isso. Mas era um motor robusto, um motor barato, e os carros da Volks se vendiam por si só. Independente, se fosse a pedal, vendia. Então era um conjunto bem acertado para o mercado na época. Mais ou menos na mesma época, a Volks lançou o EA111 Turbo, 20 anos antes, cara, olha só, 20 anos antes do Turbo ser uma coisa normal. Eles lançaram o Gol e a Paraty 1.0, 16 válvulas turbo. A potência não era tudo que se tem hoje, eram 112 cavalos e 15,8 kg de torque, que vinha na rotação mais alta. Esse turbo tinha um lag significativo, não era como os turbos modernos da Onsize. Era um carro, era um motor com uma mecânica mais complexa, ele tinha comando variável, e a gente está falando de uma época, cara, que o brasileiro ainda não estava acostumado a esse cuidadinho especial, e as montadoras também não estavam acostumadas a oferecer garantia por cuidadinho especial. Por isso que isso não foi para frente, mas eram carros bem interessantes. Curiosidade, o primeiro carro nacional a ter o EA111 montado na transversal foi o Polo, porque a família Gol até então tinha aquela maravilha daquele motor montado na longitudinal, à frente do eixo dianteiro, aquele conjunto que, nossa, facilitava uma dinâmica excelente, uma estabilidade em curva. O carro era extremamente bom de curva. Só que não, né? Pouco antes dele vir transversal no Polo, ele já vinha no Seat Ibiza. Só que o Seat Ibiza não era um carro nacional. Se você não conhece o Seat Ibiza que vendeu aqui no Brasil, ele era o Polo Classic da Seat. Em 2001, a Volks começou a montar aqui no Brasil o Golf e o Audi A3, o Golf MK4, né? Não foi o último foi o MK4,5 inventado pela Volks do Brasil. Foi o MK4, que lá na Europa compartilhava com o Audi um motor 1.6 16 válvulas, mais moderno do que o EA111, mas aqui no Brasil nada chega na modernidade que deveria chegar. Aí eles trouxeram o carro, né, para ser montado aqui, mas botaram o EA111, velho de guerra já, que já tinha seus 5 anos, com algumas modificações, cabeçote de alumínio, blá blá blá, um ganhozinho de potência. Não era lá essas coisas, mas tinha uma potência mais elevada do que nas versões civis do EA111. Era algo em torno de 101 cavalos e 14 kg de torque. Para um Golf já era fraco. Você imagina para um Audi. O cara compra um Audi A3 e tem incríveis 100 cavalos e 14 kg de torque à disposição dele. Lógico que micou, né? Em 2003, aí sim o EA111 começa a trilhar a carreira dele rumo ao sucesso, com o lançamento dele, detestado, odiado, amado, decepador de dedos, Fox. O Fox foi um carro pensado para o EA111 quase. Como você conhece, né? O Fox é praticamente um monovolume, era um carrinho com um conceito completamente moderno para a época, e a Volks acertou em cheio, pegando a onda dos bicombustíveis e lançando ele como o primeiro 1.0 flex nacional. Ele tinha 72 cavalos no etanol e 9 kg de torque. Para a época, não era tão fraco. Na época você tinha o VHC do Celta, por exemplo, chegando a 70 cavalos, e era uma promoção assim, 70 cavalos no 1.0. Era muito bom isso na época. O Fox, tanto o 1.0 quanto o 1.6, só usou o EA111, mas já a família Gol só foi abandonar o EA111 1.6 no G5. Ou seja, não existiu Paraty EA111. Toda Paraty 1.6 era apesão. E aí foi no G5 que a Volks fez a cagada da vida do EA111. Lançaram um carro completamente novo, na verdade dois, Gol e Voyage, com um motor completamente novo, que eles chamaram de VHT. O que é VHT? É sigla de Very High Torque, mas pegou como VHTEC, ou Very High Tech. Por quê, cara? A Volks resolveu mudar a especificação de lubrificante para o motor. E isso causou uma cagada geral. Dava falha de lubrificação no comando de válvulas e o carro fazia um tec interminável, quebrava. Foi uma coisa assim, que se tivesse acontecido com qualquer outra montadora no Brasil, teria tido um puta impacto nas vendas. Mas a Volks, aquela que vende os carros indestrutíveis, teve um impacto, mas não foi tanto quanto poderia ter. Além disso, saindo um pouco da gama do motor, o Voyage trincava para-brisa, entrava água no porta-mala traseiro, o Gol tinha uns probleminhas elétricos. Enfim, a Volks resolveu até relativamente rápido e o carro não teve sua micada da década, mas ficou conhecido como Tec. O VH Tec, a versão 1.0 já rendia 76 cavalos e 10,6 kg de torque, sempre no etanol, e a 1.6 rendia 104 cavalos e 15,6 kg de torque.
A potência do 1.6 era ok, a potência do 1.0 era boa, cara. A família G5 são bons carros. Teve essa cagadinha no início, mas são bons carros. O problema é que pouco tempo depois vieram carros muito melhores, muito mais modernos, e eles continuaram com o motor desatualizado até o lançamento do EA211, que é 1.6 16 válvulas, que aí a gente tem até hoje no Polo, chegou a sair no Gol, no Voyage e na Saveiro, principalmente nas versões automáticas, na Saveiro Cross, aí que o EA... Aí que eles foram ter um motor mais moderno para brigar no mercado. Outra curiosidade é que foi produzido no Brasil durante muito tempo também, para exportação, o EA111 1.4. Ele era montado inclusive no Fox de exportação, no Polo de exportação. Aqui no Brasil a gente teve ele também, na Kombi, cara. A Kombi EA111. O que dá para falar da Kombi EA111? Motor 1.4, 80 cavalos, 12.7 kg de torque no etanol. Aí você pensa assim, 80 cavalos no 1.4 é muito pouco, cara, para uma Kombi, é um absurdo. Eu dirigi uma Kombi dessa, viajei, ela andava mais do que devia, porque a caixa era curta igual coice de porco. O motor não era um motorzinho ruim, tá? Ela vazia, era o demônio. Aquele carro não deveria ser vendido naquela época. A gente está falando de um carro projetado na década de 40, 50. E ela foi sendo modernizada, por fim, botaram o motor refrigerado a água, que era um motor moderno, vai lá, vamos dar o braço torcer, era um motorzinho moderno. Montaram na caixa de 4 marchas. Motor refrigerado a água precisa de água. Kombi não foi projetada para ter motor a água. Botaram o radiador lá na frente. Então fica aquela Kombi Covid, a Kombi com a máscara preta assim, o radiador tá aqui! Aquela coisa horrorosa que eu dirigindo, só pensando assim, se eu bater, se eu atropelar um pombo, tá, a escada dessa porcaria quebrar e vir água quente em mim. Mas era só temor, isso não acontecia não, tá? Fizeram essa gambiarra, vendeu um absurdo porque era uma Kombi, era o carro de trabalho mais barato do Brasil e o desempenho, de novo, tá? Não era ruim. A posição de dirigir era terrível, a estabilidade não existia, o freio era coisa da década de 30, mas, meu filho, se você quer carro para socar carga dentro e andar até quebrar, era o santo graal do mercado automotivo na época. Bom, para finalizar sobre o EA111, ele foi sendo substituído gradativamente. Com o lançamento do Up no Brasil, chegou o primeiro EA211 3 cilindros, que era chamado também de MPI. Esse motor chegou a equipar o Gol também. E a versão 1.6 ela foi sendo substituída também gradativamente pelo EA211 1.6 16 válvulas, também conhecido como MSI, que equipou o Fox, o Space Fox, a Saveiro, como eu falei, o Gol, o Voyage, enfim, praticamente todos os carros da linha. E agora, com a nova regra de emissão de poluentes, o EA111 vai, enfim, nos deixar. Esse motor aqui não é ruim, cara. Eu tive um carro EA111, tive um Golzinho G3 com EA111. É um motor que tinha seus problemas. Ele dava pau no anti-chama, misturava óleo na água, ficava aquele óleo com aquela borrinha marrom maravilhosa, aquele cheiro de motor velho, mas tinha 70 e poucos cavalinhos por 1.0, tinha um torque que levava legal e era confiável. O mercado brasileiro adora confiabilidade e manutenção barata, e isso o EA111 tinha. Tudo bem, como as outras coisas da Volkswagen têm, salvo algumas pendências. Bom, como eu falei, esse vídeo é o primeiro sobre a série que a gente vai fazer, falando sobre motores clássicos que já passaram aqui pelo Brasil. O William, como você pode imaginar, vai falar dos motores da Fiat, né? Mas é a vida. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga. Todos os links estão aqui embaixo e aguarde os próximos vídeos. Valeu, galera!